Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos à minha casa. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer a oportunidade dessa reunião de estudo, oportunidade para que a gente tenha mais entendimento, aumente a nossa compreensão, nos aproximemos de alcançar a verdade divina na sua integralidade. Rogar aos bons amigos que se mantenham conosco, nos auxiliando no nosso entendimento, aclarando nossas ideias, alargando nossos horizontes. Que a paz esteja com os nossos irmãos. Que assim seja. Nós hoje estamos fazendo uma gravação em um outro ambiente, porque a casa está em obras e eu já não tenho mais onde me colocar para fazer essa aula, né? essa leitura. Então, vamos aqui para o jardim. O som pode não ficar muito bom, mas é o que nós vamos ter para hoje, como os jovens dizem, né? Então, prosseguindo o nosso estudo, né? No Livro dos Espíritos, parte 2ª, né? Nós estamos no capítulo 1º, e nós vamos hoje ver o tópico de número 100, escala espírita. E Kardec teve uma preocupação muito grande, né, de fazer essa primeira colocação, observações preliminares. Eu acredito que, para deixar claro, né, para que a gente não se perca nas palavras, né, de que se trata de uma maneira, né, de estudar o plano espiritual. É uma escala, outras poderiam ser colocadas. É uma forma de estabelecer uma referência comum, para a gente falar a mesma linguagem, se entender dentro de um mesmo sistema, né? E o grande objetivo, né, no final das contas, é que a gente consiga estabelecer com quem nós estamos falando, identificar a natureza do nosso irmão que está no plano espiritual e que se aproxima de nós, né? Então eu vou ler, depois eu vou fazer breves comentários. Hoje vai ser curtinha a aula, porque, dadas as condições, né, eu não vou me alongar muito, aproveitar o silêncio da manhã para a gente poder conversar. Então, observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta, eu grifo, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Aqui eu vou fazer só o que o Kardec coloca para nós é assim, né? Na transição de uma ordem para outra, né, as características práticas de uma ordem ou de um grau para o outro, as características praticamente se confundem. É como, vou pegar a nossa vida, né? Dentro de uma mesma existência na carne, a gente não define perfeitamente os períodos da vida. Os decênios, por exemplo, né, que caracterizam bem as nossas mudanças de posição, não fica perfeitamente caracterizado. Então é isso que ele coloca. Nessa escala, né, nos seus extremos, nas transições de um para o outro, né, os matizes, aquelas pequenas diferenças praticamente se apagam, elas perdem valor. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes,
conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem os sistemas, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número de categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que, entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência de crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como sucede entre nós a um homem rude em relação aos civilizados. Mesmo os que já sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem. Sobretudo, se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussot, Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim também que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois, os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria
e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, e eu grifo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele, este quadro, pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido que em outro, fala de moralidade e de intelectualidade. Então, progresso moral, progresso intelectual. Revendo. Sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido que em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que os seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. O grande esforço de Kardec, né, está no sentido de não transformar a escala espírita, né, numa fonte de discussões intermináveis ou de brigas, né, sectárias dentro da própria religião. Ele diz, olha, como tudo que o homem faz, né, admite-se um outro ponto de vista, né? Um enxerga de uma maneira, outro pode enxergar de outra. E, por se tratar de alguma coisa que, de certo modo, a gente não consegue alcançar na sua inteireza, a gente não consegue entender completamente, né? É óbvio que podem acontecer divergências. Uns entendem de uma maneira, outros entendem de outra, sem que isso altere o fato, a existência dos espíritos e a sua essência, a sua natureza, o seu modo de ser, que nós sabemos são diferentes ao infinito. Não se tem dois seres humanos iguais, encarnados ou desencarnados. É essa a colocação que ele faz. Ele cita aqueles que estudaram botânica, né? Linneu, Rousseau, Tournefort, e diz, olha, cada um estabeleceu o seu sistema, né? Sem que isso alterasse a botânica. As plantas continuaram as mesmas. Eles simplesmente as viram segundo pontos de vista diferentes. Estabeleceram sistemas através do entendimento, da compreensão das analogias que existiam, ou semelhanças entre coisas diferentes, né? As analogias que existiam, né, entre os diversos seres, falando de botânica. Então estabeleceram seus sistemas de classificação assim. E o Espiritismo não fez de maneira diferente. Para que houvesse uma referência
só para que houvesse uma referência e nós falássemos dentro de uma mesma linguagem, não dentro de um mesmo pensamento, mas dentro de uma mesma linguagem, fazendo referência a alguma coisa que nos fosse comum em conhecimento, se estabeleceu-se a escala. Então fica bem definido, aqui não é uma verdade absoluta, uma pedra fundamental, vamos colocar assim, alguma coisa intocável, alguma coisa rígida e alguma coisa acabada ou absoluta. Ele de saída ele diz, olha, essa classificação não é em nada absoluta, né? Não é a verdade, é uma percepção da verdade. Bom, vamos aos detalhezinhos que eu gostaria de chamar a atenção. Quanto ao início, né, ele diz, olha, às vezes acontece, né, de as pessoas tomarem, vamos chamar assim, as contradições, vamos usar o termo contradições entre uma resposta e outra, né, para tentar caracterizar uma inverdade. Então, duas pessoas falam a respeito de uma mesma coisa sob dois pontos de vista diferentes, são divergentes, são concorrentes os pontos de vista. O que não quer dizer que nenhum dos dois esteja errado, né? Ou que aqueles que emitiram suas opiniões, né, sejam pessoas desacreditadas, vamos colocar assim. Então ele diz, olha, os espíritos como nós, né, se referem a um determinado fato de maneira diversa. E as divergências, né, em nenhum aspecto, né, podem ser colocadas como, ou contradições, como ele diz, aparentes contradições, podem ser colocadas como absolutamente mentira ou verdade. Ele diz assim, olha, os espíritos não se preocupam com aspectos convencionais, né? Então, eles deixam para nós, os encarnados, essa convencionalidade. Usar dos meios orais que nós temos para tentar exprimir a verdade pode divergir de um para o outro, o que não altera o fato, né? Para os espíritos que comunicam conosco, que passam as informações, o pensamento, a ideia que eles transmitem é tudo. A maneira como nós traduzimos isso em respostas é variável. Então, esse é o primeiro aspecto que ele faz questão de solenizar, né? Logo na sequência, ele diz assim, olha, assim como entre os encarnados, entre os desencarnados, né, o entendimento varia muito. Então, existem aqueles que têm um conhecimento grande, muito grande, e existem aqueles que são ignorantes. Existem aqueles que têm um elevado grau de moralidade e existem aqueles que são pervertidos, né? Isso acontece com os espíritos nos dois planos da vida. Fica fácil a gente entender, né, que as cautelas são necessárias nos dois planos da vida para que a gente possa não dar credibilidade a algo que é falso. E ele diz assim, nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência de crer que por serem espíritos todos devam saber tudo. Então, assim como entre nós, encarnados no momento, entre os nossos irmãos que estão no plano espiritual no momento, existem diferenças de conhecimento, de moralidade. Ah não, é um espírito que trouxe a mensagem para mim, então eu devo crer nele cegamente. Não façam isso. Não é assim que acontece. Nós não acreditamos nos homens pelo que eles dizem, mas pelo que eles fazem. Assim também com os espíritos, não é? Então, ele tomou essa cautela de explicar muito bem que a função da escala, né, é a gente saber com quem que a gente está falando. Mais na frente ele diz assim,
Os espíritos ignorantes, para reforçar essa ideia, os espíritos ignorantes, por exemplo, consideram da primeira categoria, anjos ou santos, conforme queiram, consideram da primeira categoria todos que estão acima dele, porque eles são incapazes de apreciar a diferença que existe entre os diversos espíritos que estão acima deles. Então, aquele que está numa condição muito inferior olha para quem está acima como se ele estivesse no topo da escala, e às vezes não, ele é ligeiramente superior em conhecimento ou em moralidade, né? Isso cria, isso cria a possibilidade, né, dele interpretar falsamente o que lhe diz aquele que está imediatamente à sua frente, considerando como uma verdade absoluta algo que ainda é parte da verdade. Então ele diz assim, os espíritos, né, de categoria, vamos dizer assim, que não tem, não vou não usar a palavra inferior, não. Os espíritos que ainda não têm a percepção exata de que existe uma gradação, de que existe um progresso, eles consideram sempre de primeira categoria, ou da mais alta categoria, ou topo da escala espírita, todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Isso é importante. A resposta que nos chega é compatível com a percepção de quem nos dá a resposta, com o conhecimento da pessoa que nos dá a resposta. Não é verdade absoluta, é verdade para ela, é a percepção dela. É importante que a gente tenha essas cautelas, é importante que a gente tenha esse entendimento, né, para que a gente não tome como uma orientação, verdade absoluta, alguma coisa que padece, é relativo, né, padece de conhecimento, padece de... Então, as cautelas as cautelas que nós devemos tomar, né, nesse contato, se referem a isso, né, a esse entendimento que a gente tem, de que tudo é relativo, né, ao grau de adiantamento do comunicante. Tá? Um pouquinho mais na frente, ressaltando a importância dos sistemas, né, como uma visão particular, e esse sistema que o Kardec está estabelecendo aqui é uma visão particular. Ele diz, olha, ninguém inventou o fato. Então, assim como na botânica, quem classificou as plantas não inventou as plantas, né? Aqui também no Espiritismo, né, quem classificou os espíritos não inventou os espíritos. É uma visão de alguém, né, que padece do conhecimento absoluto, não tem conhecimento absoluto. Então é relativo. Nós não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois, os classificamos pelas semelhanças de palavras e atos, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, aqui nessa construção a gente consegue ver a relatividade de tudo, né? É uma construção, vamos dizer assim, né, coletiva, né, várias pessoas trabalhando, mas não é uma coisa absoluta. E o aspecto trata-se de uma observação, entendeu? É uma percepção de quem está classificando. E aí ele entra
vamos chamar assim, na parte da escala. O que é a escala em si? A classificação dos espíritos em três grandes, ele chamou três grandes categorias ou grandes divisões, né? Que mais na frente ele chama de ordem. Primeira, segunda e terceira ordem. Fácil de entender. Existem aqueles que são os espíritos puros, sem nenhuma manchinha, sem nenhuma mácula, puros. Existem aqueles que são os inferiores, os mais baixos na escala, e aqueles intermediários. Ele classificou de uma maneira simples para nós. Em três categorias, fica fácil entender, né? Uma ponta e a outra e o meio. E aí ele descreve, ele diz, na última, na mais baixa das categorias, a que fica na parte inferior, estão os espíritos imperfeitos. E aí ele caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Esse é o caráter, é a característica, né, desta ordem. A terceira ordem, a mais baixa da escala, é a predominância da matéria sobre o espírito. As coisas materiais são mais importantes que as coisas do espírito, né? E a propensão a fazer o mal. Os de segunda ordem, aqueles intermediários, a gente tem uma inversão. Ele diz assim: os de segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo, grifo, desejo do bem. Então, a gente tem aqui já uma inversão. As coisas espirituais são mais importantes que as coisas materiais, e nele há o esboço, vou usar o termo, o esboço do bem. Ele tem desejo do bem, anseia pelo bem, né? Não quer dizer que o faça continuadamente. E os da primeira, aquele topo, né, o topo da escala, os da primeira compreende os espíritos puros, que atingiram o grau supremo da perfeição. Acabou. A definição é só essa, né? O que a gente pode especular em cima dessa classificação é os de primeira ordem são os que praticam o bem. São os que vivem no bem, que são incapazes de transgredir ou de tergiversar, né, na prática do bem. E aí ele arremata. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Se a gente guarda isso, a gente entende a escala, né? Terceira ordem, matéria predominante sobre o espírito e vamos dizer assim, o mal ainda é prática. Os de segunda ordem, intermediários, o espírito, as coisas do espírito sobrepujam as coisas da matéria e o desejo do bem. E os puros, né, que atingiram o grau máximo da perfeição. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões dentro de cada ordem, estabelecer outras categorias, vamos dizer assim, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes, diferenças dentro de uma mesma cor, né? Matiz é isso. Dentro de uma mesma cor você tem aquelas diferenças. Você tem um azul, aí você tem um mais clarinho, um mais escuro, um mais brilhante, um mais opaco. Então, estabelecer essas pequenas diferenças dentro da ordem foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. E aqui eu chamo a atenção dos meus irmãos, eu acredito que seja o ponto fundamental da escala. Ele diz assim: com o auxílio desse quadro, né, fácil será determinar-se a ordem,
assim como o grau de superioridade e de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco. E, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. E aí embaixo ele diz, é de certo modo a chave da ciência espírita. Então, esse é o grande objetivo da escala, avaliar com quem nós estamos falando. Este é, vamos chamar assim, o grande objetivo da escala espírita. Saber com quem nós estamos conversando, já que nem todos conseguimos ver com quem nós estamos conversando. E mais, nós só conseguimos avaliar as criaturas pelos seus atos, né? Então, é pela escala, é por essa, vamos chamar assim, por esse sistema, né, que a gente vai conseguir saber com quem que a gente está lidando. E aí no finalzinho ele arremata, e eu acho que também é muito importante chamar a atenção, ele diz assim, olha, faremos todavia notar que estes, os espíritos que ele classificou, não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. A pessoa está numa classe e fica nela para sempre. Sendo sempre gradual o progresso deles, os espíritos, e muitas vezes mais acentuado num sentido que no outro, a gente sabe disso, ganha-se em sabedoria, em moralidade, mas não se ganha em intelectualidade, ou vice-versa, né? Ganha-se muito em intelectualidade e nenhuma ética, né? Então, sendo variável a maneira como avançam esses dois campos, né, que caracterizam o espírito, intelectualidade e moralidade, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias. E aí, o que é importante? O que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então, assim como entre nós, né, entre os espíritos desencarnados, né, a avaliação deve se prender não propriamente à escala. A escala é só uma referência para entendimento, mas ao que dizem e ao que fazem. Tá? Na semana que vem, a gente começa então a estudar a escala, esse quadro que ele fala, né, começando pelos espíritos de terceira ordem, os mais inferiores, desculpem, e possivelmente aqueles que nós consigamos entender melhor, né? Está bem mais próximo da gente. Os irmãos ficam à vontade para fazer comentários, questionamentos, críticas, acréscimos, né? E para nós é sempre muito importante a participação. Rogando ao Mestre Jesus, agradecendo inicialmente a Deus a oportunidade da reunião. Rogando ao Mestre Jesus, rogamos ao Mestre Jesus, né, nos mantenha assim, debaixo da sua luz, para que a gente tenha clareza em identificar os grandes objetivos que ainda perseguimos, temos que perseguir. E que a luz do Mestre nos permita a visão clara dos caminhos, né, melhores caminhos para alcançar os nossos objetivos. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Até a próxima.